Bom dia. Então, na aula de hoje, eu vou fazer a correção da atividade que vocês realizaram aí no Google Formulários na semana passada, tá? Então, eu peguei estas 10 questões aqui do livro didático e transferi para o Google Formulários, né? Então, hoje aqui eu vou fazer essa correção. Recomendo aí, né, que preste atenção, que é na verdade, uma revisão aí de tudo que foi falado. Aí você consegue ter uma noção se você aprendeu ou não esse conteúdo aqui, que fala aí da origem da Idade Média e do mundo muçulmano, tá? Então, pessoal, primeira questão, ó, caracterize a organização social, política, econômica dos germânicos. Lembrando que os germânicos são estes povos aí que viviam fora do Império Romano, também chamado aí de bárbaros, né? Eles tinham as mais variadas línguas, que é parecido com o alemão hoje, o francês, o inglês e coisa e tal. Então eram vários povos que nós chamamos aí de germânicos, né? Lembrando que na verdade os germânicos que vão dar origem ao povo alemão era apenas um destes grupos aí que viviam fora do Império Romano. Mas como era o maior, tal, por isso que ele recebeu o nome de todos, tá? Socialmente, pessoal, eles se organizavam, a maior parte deles, dos povos germânicos, aí, dessa população, eram de camponeses, assim como no Império Romano também, né? Mas tinha uma parte ali que a gente chama de uma elite política. Essa elite política era formada aí por membros, homens que se dedicavam à guerra, tá? Então, a elite germânica, assim como a elite romana do período, estava muito atrelada aí à guerra, tá? E economicamente, então, além da agricultura que eu já citei, também tinham uma grande produção de artesanato, tinham muito ourives, né? Artesãos aí que trabalham com ouro. Então, ao contrário do termo bárbaro, né? Estes povos germânicos aí eram, na verdade, muito desenvolvidos, né? Então, é com a entrada destes povos no Império Romano que vai dar fim aí ao período clássico e vai começar o que a gente chama de Idade Média, tá? Lembrando que a cultura germânica vai se misturar aí, né, com a cultura romana e vai dar origem aí às culturas atuais dos países europeus e até aqui americanos, né? Então, se a gente fala o português, é a mistura aí de línguas dos visigodos, que era um dos povos germânicos, com o latim, né? Lembrando que por isso que nós temos aí na América várias línguas latinas, que tem a sua raiz aí, a origem no latim. Questão 2, pessoal. É possível afirmar que as invasões bárbaras foram sempre ação militar de conquista? Foi sempre através da guerra? Não, né? Muitas vezes foi apenas uma migração. Milhares, milhões de bárbaros ali entrando nas fronteiras que tinham pouca vigilância, morando em cidade romana, fundando cidades dentro do Império Romano. Tá? Muitas vezes o próprio imperador romano favoreceu essa migração para conseguir soldados, para conseguir mão de obra, mais impostos, né? Então, algumas vezes foi através da guerra que os bárbaros entraram no mundo romano, mas muitas vezes esta ocupação foi consentida pelo próprio Império Romano, né? Então, um processo, lógico, a gente oficialmente coloca ali que foi no dia 4 de setembro de 476 que Roma acabou, mas, né, não acabou o mundo romano e virou medieval de uma hora para outra. É um processo lento que vai demorar, na verdade, aí séculos, tá? Que fique bem claro isso para vocês. A 3. O que passou com parte oriental do Império Romano após a queda do século XV, né? O que se passou com a parte oriental do Império Romano. Então, o Império Romano aí no final ele foi dividido em dois, do Ocidente e do Oriente, e o que acabou foi o Império Romano do Ocidente. Então, os Érulos invadiram, acabou, né? O poder do imperador romano no Ocidente. No Oriente, lá em Constantinopla, esse poder vai se manter aí por mais 1000 anos. Então, as muralhas ali de Constantinopla, o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, vai durar mais 1000 anos, tá? Então, o que se passou com a parte oriental? Ela se manteve em pé. Teve momentos que teve muito poder, formou um grande império. Teve momentos que Constantinopla resistiu ali isolada, mas
se manteve aí por mais 1000 anos, tá? Aliás, pessoal, é a queda de Constantinopla, da capital aí do Império Romano do Oriente, que vai acabar com o período medieval. A Idade Média vai começar o período moderno, justamente com a queda de Constantinopla, que a gente vai ver muito, muito lá na frente no final do ano, tá? Qual foi o fato que deu origem à aliança entre o Reino dos Francos e a Igreja Católica no início da Idade Média? Então foi lá em 496 depois de Cristo, logo no começo aí da Idade Média, que o Clovis, aquele rei dos francos, se batiza-se, né? Ele se torna aí o primeiro franco-cristão, o primeiro germânico rei, né, a se tornar católico. Então é aí que começa a igreja a ter muito poder dentro dos reinos europeus aí da Idade Média, tá? Por isso que falam tanto aí no batismo de Clovis, né? Simbolizou a união entre a Igreja Católica e o poder do rei Franco, né? Então, islamismo. O islamismo é uma religião, né? Então, o islamismo é uma religião. Árabe é uma língua. Então, lembrando sempre disso. A língua árabe existe há muito mais tempo. Quando surge o islamismo, boa parte dos falantes de língua árabe se tornam muçulmanos, professam a religião islâmica, tá? Mas lembrando que tem muito árabe que é cristão, que é judeu, que é ateu, que não tem religião. Então, o islamismo é uma religião. O profeta do islamismo é Mohammed, chamado por nós aqui de Maomé, e o Deus eles chamam de Alá, que não pode ser desenhado, representado, né? É um crime grave você tentar desenhar aí para os muçulmanos Alá. Os muçulmanos, pessoal, têm o que a gente chama de 5 pilares. Então, eu nome de todos aqui agora. Primeiro, idolatrar aí um único Deus, Alá, e um único profeta, Maomé. Segundo, ajudar os pobres, fazer a caridade. Terceiro, respeitar o jejum no mês do Ramadã. Quarto, orar 5 vezes ao dia, nas 5 vezes ali olhando em direção a Meca, né? E o último, a peregrinação. Todo muçulmano, uma vez na vida, tem que ir até a Caaba, aquele cubo negro lá que eu falei na última aula, e tocar na Caaba aí. Então são 5 pilares do islamismo, tá? Existem outras, né, pessoal? Por exemplo, quem é da religião islâmica não come carne de porco, assim como o judeu. Quem é da religião islâmica não bebe bebida alcoólica, né? Geralmente, país árabe, islâmico, eles fumam muito, né? Narguilé, por exemplo, faz parte da cultura aí islâmica e árabe, né? Dessa região do mundo. Qual a importância de Meca e Medina para os muçulmanos? Essas duas cidades, pessoal, que são próximas, ficam no que a gente chama hoje Arábia Saudita. Meca é para onde eles rezam, para onde eles têm que ir uma vez na vida, é aonde Maomé nasceu e aonde ali ele conquistou e expandiu a fé muçulmana para o resto do mundo. E Medina também é importante, pessoal, porque quando ele é expulso ali de Meca, né, que é a Hégira, o ano zero ali do calendário muçulmano, e vai para Meca, desculpa, para Medina, é em Medina que ele vai ser aceito pelo povo, pela elite, e que vai ter origem, na verdade, a religião muçulmana. Depois que ele é forte ali em Medina, tem apoio que ele vai invadir Meca, né, que hoje é a cidade mais importante aí no mundo muçulmano, igual Jerusalém também, tá? Então seriam as 3 cidades principais aí para os islâmicos. Então, ó, explica a diferença aí, as disputas políticas no século VII, VIII e as ramificações do islamismo que a gente tem hoje, o sunismo e o xiismo, né? Então, pessoal, a nossa disputa política, pode chamar de disputa religiosa, né? Aconteceu no século XVI só, que é quando surge o Martinho Lutero, Calvino, né? Que vão começar a fazer ali a reforma protestante e a igreja cristã vai se dividir em duas, que é a igreja católica e a igreja evangélica, né? Os muçulmanos passaram isso logo depois da morte do Maomé. Então, um grupo defende ali um filho dele, o outro um parente dele, um primo, se eu não me engano, e essa divisão política, né, vai levar à origem de duas vertentes, vamos chamar assim, do islamismo.
os sunitas e os xiitas, né? Então, todos são muçulmanos, seguem 5 pilares, coisa e tal, mas tem essa diferença aí. A gente tem de acreditar que os xiitas são mais radicais, né? Mas isso nem sempre. Por exemplo, o Estado Islâmico, né? Que hoje enfraqueceu um pouco, tal, mas é ativo ainda. Ele tem uma vertente sunita, né? Então, identifique algumas regiões conquistadas aí pelos muçulmanos no século sétimo e oitavo. Então, é toda a Península Arábica, toda a região ali da Palestina, né? Que fica na Ásia. O norte da África, por isso que todo o norte da África hoje é árabe, né? É muçulmano, fala o árabe e professa a fé islâmica. O Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, né? Todos esses países, mais a região da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então essa é a parte do Império Muçulmano aí no século VII, na verdade, só vão ser expulsos da Europa, né? O último bastião ali muçulmano dentro da Espanha em 1492. Lembrando que é por isso que a nossa língua portuguesa tem muita influência, muita palavra árabe. Lembrando que todas as palavras aí começam com al, alameda, alquimia, álgebra, algaritmo, tudo isso, né? Al começa, tem relação aí com a língua árabe, tá? O Alcorão também, né, pessoal? Que é o livro sagrado árabe, a Bíblia árabe, né? Então, a 9, que consequências econômicas e sociais o Ocidente europeu sofreu com o processo de ruralização. Então, assim, teve um afrouxamento. Antes, no Império Romano, tinha muito comércio, estradas ligando uma cidade a outra, né? Então, o comércio era gigantesco. Com a ruralização, cada um fugindo para sua cidade, para o seu feudo, no final do Império Romano, teve um declínio do comércio. Então, esse comércio vai ficar 1000 anos aí, né? Muito pequeno na Europa, perto do que era antes. A questão social, vai ter muita guerra, as pessoas vão precisar de proteção. Então vai ter a origem aquela nobreza que vive da guerra, né? Sucerano, vassalos, os servos que vão trabalhar. Então a ruralização da Europa acabou com aquela cultura humanista, né? Cada um por si ali na área rural. Então a gente vai acabar com tudo aquilo que tinha no Império Romano. Vai ser só 1000 anos depois do Renascimento que vai começar a renascer as cidades, vai renascer o comércio, o humanismo, a arte, tudo mais, ok? E diferencie vassalagem e servidão, tá? A gente vai falar, na verdade, pessoal, mais para frente, mas grosso modo é assim, tá? Servo era o camponês pobre, miserável, que por ganhar a terra, vamos dizer assim, do nobre, ele devia pagar uma parte de imposto pro cara. Corvéia, talha, banalidade. E esse servo estava preso à terra, tá? Vassalo, pessoal, era um nobre. Então, por exemplo, eu era um cavaleiro, um homem rico ali, de origem, e eu me tornava vassalo do rei. Então eu ia me curvar ali, alguns lugares o rei dava um tapa na minha cara e tornava-se meu suzerano, ou seja, o meu senhor. Eu deveria uma obrigação para o meu senhor. Se ele tivesse guerra, o meu exército ia defendê-lo. Só que em troca, pessoal, ele me dava um feudo, algum benefício, alguma coisa que eu ia ganhar. Por exemplo, olha, Jair, você ganha um feudo ali, aquela ponte, e você vai cobrar pedágio de quem passar lá, a grana é sua. Ou você vai ganhar essa cidade e os servos dessa cidade vão te pagar um benefício, os impostos. E aí na guerra você me defende, né? Então, isso é a diferença. Vassalo era para elite. Então o cara podia ser vassalo e ter um monte de servos ali que trabalhavam para ele, né? Ele era vassalo de um rei ou de um outro senhor mais poderoso. E servidão eram os pobres ali, que eram quase escravos, né? O que difere um escravo, pessoal, de um servo? O escravo podia ser vendido, alugado. E o escravo não podia ter propriedade. A casa dele, né, a ferramenta dele, tudo pertencia ao senhor. O servo podia ter ali as ferramentas de trabalho, nada disso pertencia ao senhor, né? Só os impostos que ele pagava. Agora, pessoal, eu passei o link destas outras atividades aqui, ó, da página 92, tá? Então eu transformei isso no Google Formulários. Vocês vão responder lá até a semana que vem. E aí eu vou corrigir e começar aí o conteúdo novo, que é a Idade Média aí propriamente dita, ok?
Espero que tenham gostado, retomado aí o conteúdo e aprendido mais um pouco. Um abraço para todos.